Os novos caminhos da ciência. Vamos falar um pouco sobre isso hoje, que é o tema do capítulo 43. Quando a gente fala em novos caminhos da ciência, a gente tende a pensar em avanços dentro da própria ciência que não podem estar relacionados ao transcendente, nem à arte, né? Então, religião, arte, fora da ciência, né? Para que a ciência progrida, ela tem que se distanciar dessas coisas. Só que aqui, né, e toda a visão que eu venho tendo ao longo da vida, vai me dando a ideia, né, e agora que já é certeza, de que, na verdade, isso é o contrário. A ciência, para conseguir continuar progredindo, ela vai precisar incorporar, né, um senso artístico e uma sintonização com o transcendente, né, um tipo de religiosidade. Isso não significa fazer rituais nem nada do tipo, mas um senso do sagrado, um melhoramento do ser. Então isso tem muito a ver com a espiritualidade, né? A espiritualidade, na verdade, perpassa todos os saberes humanos, né? A ciência, né, com a filosofia junto, as artes e a religião, né? Sendo que a religião é onde fica mais evidente, né, o significado, né, o porquê da espiritualidade. Mas não por causa disso, a ciência não tem espiritualidade, né? O cientista não exercita a espiritualidade por estar mais ou menos sintonizado com o espírito, com quem ele é de fato, né? Que ele é espírito. Agora, a gente precisa também ter cuidado a gente precisa saber, né, que assim, a espiritualidade é algo que permeia tudo. Então quando você faz ciência de verdade, você está exercitando a sua espiritualidade. Então, isso não tem a ver com igreja, né, com prática de ritual, nem mesmo a ter ou não uma religião. Então, quando você faz uma atividade, você se sente conectado com algo maior que você, né, que o seu ego humano, você está, de certa maneira, sintonizado com quem você é de fato, que é espírito. Então, isso é o exercício da espiritualidade. E isso te orienta, né, para o alto, dimensionalmente falando, e te leva a se melhorar. Então, é importante a gente ir trabalhando ao longo da vida essa ideia, esse conceito, para a gente ir ganhando uma percepção das coisas. Porque o que menos se vê hoje em dia é gente com percepção da realidade. Realidade aqui com R maiúsculo, né? Não essas coisas que estão na casca, né? Captada pelos sentidos e bagunçada pela mente para satisfazer coisas além da medida, do necessário. Então a gente precisa ter isso em mente, né? Bom, esses novos caminhos da ciência, então, vão envolver essa incorporação da dimensão artística do ser humano e da dimensão religiosa, além da científica. E a mesma coisa a gente pode falar dos outros campos. Para a religião, né, se tornar religião de verdade e não um objeto a fazer com que as pessoas fujam dela, não virar um fanatismo por parte de quem pratica, né, religião, que na verdade não é religião de verdade, quem é fanático. Mas para a religião se tornar algo que consiga progredir e unificar as pessoas, você precisa também ter uma religião mais relacionada com a vida das pessoas e até mais científica, né? Não no sentido de se tornar materialista, mas se tornar científica, né? Esse é outro ponto que é muito importante aqui. Ciência não é sinônimo de materialismo, mas a ciência hoje em dia está materialista.
ela se identifica tanto com o materialista por causa de um monte de cientistas que têm um baixo grau de consciência, né? Apesar de muitos diplomas, muitos cargos, muito intelecto, eles possuem, em sua maioria, baixo grau de consciência. Por causa disso, a ciência ela está muito presa ao materialismo, o que nos leva a confundir, às vezes, as coisas. A gente conclui que ciência, então, é ruim, porque ela é uma coisa do materialismo, né? Então, te leva para o caminho errado. O que é um equívoco, porque a gente deixou de compreender, de fato, o que realmente é ciência, né? Ciência é uma coisa de Deus, né? Assim como a religião, as artes, né, e a filosofia, são coisas, né, são saberes que promanam do ser humano, e o ser humano é espírito com uma veste animal extremamente evoluída. Então, todos esses conceitos devem ser trabalhados aí do outro lado, né, para que vocês tenham uma ideia do que a gente está desenvolvendo aqui. Isso não vai contra nada que vem sendo desenvolvido no mundo até agora, né? Só vai contra o preconceito de mente de pessoas com uma mente muito, mas muito restrita, né? O que acaba fazendo essas pessoas andarem em círculos, né? Bom, então, esses novos caminhos da ciência é o caminhos que ela deve seguir se ela quiser continuar existindo como tal, né? Isso vai se dar, né? Por bem ou por mal. Então, veja, a gente precisa unificar pensamento científico. Isso já vem sendo feito por pessoas que eu já citei aqui, né? A gente pode falar que David Bohm, né, foi uma pessoa que iniciou uma revolução nesse sentido. Hoje em dia, você tem... Eu conheço dois grandes expoentes, né, que é o Bernard Carr, cosmólogo, e o Alex Gomes Marin, que é espanhol. Os ambos são físicos, né? O Marin, ele é neurocientista também. E eu acho que, assim, a meu ver, né, esses dois são os que mais estão se esforçando nesse sentido. Tem um filósofo também formado em ciência da computação chamado Bernardo Kastrup, que também é uma pessoa que está se esforçando nesse sentido. Depois eu vou colocar as referências aqui. E de uma maneira ou de outra, eles estão buscando fazer isso, mesmo que eles não tenham ciência plena disso, né? Uma síntese entre ciência e evangelho, que é o grande objetivo da vinda de Ubaldi neste mundo, né? Então eles estão caminhando, né, em direção ao que Ubaldi já afirmava em toda a sua obra e vivenciou em vida, né? Então essa síntese entre ciência e evangelho, o evangelho do Cristo, é a maior síntese que a gente vai fazer, e ela já se iniciou nesses tempos, né? O evangelho, ele é científico, certo? Ele não tem nada de idealismo, né? Ele, se você ver da maneira mais profunda, da maneira correta, você vai perceber que ele exprime as leis máximas que governam o nosso universo e, por tabela, a nossa humanidade. Então, à medida que a ciência, a boa ciência, ela vai progredindo, né? E você tem um monte de vagão que tem aquela inércia de ficar naquelas práticas antigas, né? Mas você tem seres locomotivas aí. À medida que essa ciência, né, que é a verdadeira ciência, avança, você vai percebendo que ela vai se aproximando das escrituras sagradas, né? Você vai percebendo que, olha, essas coisas na verdade não é uma coisa nada a ver com a outra. Os dois estão falando a mesma coisa, os dois estão interessados em compreender a mesma verdade.
sob duas perspectivas, né, diametralmente opostas. A ciência parte da matéria para chegar ao espírito, a religião parte das premissas do espírito, né, e busca implementar isso na vida mais concreta da matéria, né? Mas é a mesma abordagem, é a mesma realidade o que as duas estão buscando, né? Tanto em termos de compreensão, né, concepção, como em termos de vivência, né? Vivência diz respeito à intuição, compreensão diz respeito a intelecto, né, razão. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Para mim isso está claríssimo hoje em dia. Não tem como, ninguém vai me convencer do contrário, né? Sobre essa grande questão, né? Que eu já bati o martelo. E enquanto a pessoa não bater o martelo em certas questões fundamentais, ela não progride, né? Daí o perigo desse relativismo, né? O relativismo é bom, mas para certas coisas, se a gente permanecer absolutamente relativista, o que é até um contrassenso, né? A gente vai ficar que nem barata tonta a vida inteira e não vai chegar a lugar nenhum. A gente não vai concluir coisas, sintetizar e concluir e resolver coisas, que é o objetivo de toda pessoa aqui, né? Ao longo de toda a minha existência eu sempre vi as pessoas eram muito mais práticas, né, do que eu para resolver questões. E eu não era muito, né? Daí eu pensava que realmente, né, o mundo está certo, eu estou errado. Só que daí as pessoas eram práticas para resolver pequenas questões, que na verdade, sendo resolvidas, traziam problemas enormes depois em suas vidas. E eu não sabia explicar isso para mim mesmo e para as pessoas. E eu queria também resolver as questões, né? Eu quero resolver os problemas da vida, né? Só que da maneira como o mundo trata, no fundo, o mundo está resolvendo da maneira mais dolorosa possível. Está resolvendo um monte de pequenas questões, só que depois surge mais um tanto, pior ainda, e o mundo vai ficando mais doido, né? A pessoa vai se alucinando mais nessa metodologia intelectual de solução de problemas, que na verdade está nos levando a um estado global de catástrofe, né? De desespero, de dor, em meio a tantas riquezas à nossa volta, tanto do mundo natural quanto do mundo superior, né? Natureza transhumana e natureza infra-humana são riquíssimas e a gente está vivendo miséria apesar dessa riqueza, porque a gente não tem uma percepção mais apurada da realidade. A solução de problema das pessoas, na verdade, é uma pseudo-solução de problemas, que trazem problemas cada vez maiores e mais profundos, como se está enterrando uma faca cada vez mais fundo, envenenada e torcendo, né? E você toma remédio para tentar fingir que não está tendo essa dor, só que a coisa vai piorar, até o momento que isso atinge um órgão vital e você morre. Então a humanidade está procurando esse caminho para resolver seus problemas. E eu sempre fui considerado uma pessoa lenta, né? Até imbecil, tosca, eu sempre fui ignorado, né? Continuo sendo em larga medida, só que eu percebo, né? Eu vejo os outros tão espertos, né? Tão ágeis, que quando acorda abre os olhos, tem um monte de balãozinho, aparentemente tem muitos amigos, né? São pessoas cheias de medalhas no peito, né? Sejam no campo dos negócios, acadêmicos, social, por aí vai. Só que essas pessoas sempre me pareceram muito miseráveis, né? Muito pobres. Elas fazem mendicância de uma forma muito sofisticada, né? E daí eu percebi, né, que eu não quero isso para a minha vida. Eu quero alguma coisa mais substancial, que faça sentido para mim. E eu percebi que são raríssimas as pessoas nessa terra que querem isso, né? E estão dispostas a usar a vida em prol disso. Então, eu cheguei à conclusão que eu não posso esperar, né,
ter uma condição favorável para iniciar. Eu preciso iniciar. E por que eu estou falando tudo isso? Porque vários dos sujeitos que estão progredindo nesses grandes campos dos saberes humanos são pessoas que não estão presas à imensa massa que governa, né, e dita muitos modos de fazer as coisas dentro desses campos de saber. Elas ousam fazer radicalmente diferente, né? Elas resgatam as origens que geraram as grandes conquistas dos campos respectivos e elas se lançam de corpo e alma em busca dessas coisas. Então é sobre isso, né, que trata esses novos caminhos da ciência, né? No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. A gente se vê lá. Até mais.